A história fascinante de Cleópatra, a sedutora rainha do Egito. Cleópatra nasceu na cidade de Alexandria em 69 a.C., uma cidade fundada por Alexandre o Grande localizada no delta do Nilo. Ela se tornou uma importante rainha do Egito Antigo e seu nome é conhecido por muitos até os dias de hoje, fazendo com que Cleópatra seja uma das personalidades mais famosas da história da humanidade. Durante sua vida, Cleópatra se destacou como uma mulher estrategista, determinada, muito inteligente, astuta e possuidora de uma fortuna gigantesca. Ela fascinou muitas pessoas de sua época e continua encantando muitos até hoje. Sua trajetória de vida é amplamente estudada e pesquisada, e grande parte do que sabemos a respeito desta notável e inquietante governante egípcia chegou até nós por meio das obras de historiadores como Diocas, o Arco Tácito e Suetônio. Alguns fatos interessantes sobre a grandeza de Cleópatra incluem o fato de que, a pedido do líder romano Júlio César, que foi amante da rainha egípcia, foi construída uma estátua de ouro dela. Registros indicam que este monumento foi físico e venerado até pelo menos o século II depois de Cristo. Cleópatra, a famosa rainha do Egito, era uma figura intrigante da história antiga. Além de ser reverenciada como uma deusa em vida, ela também era conhecida por sua inteligência refinada e vastos conhecimentos, incluindo a habilidade de falar 7 ou 8 línguas, incluindo egípcio. Ela também tinha conhecimentos em filosofia, retórica, geometria e aritmética. Cleópatra viveu em Alexandria, que era um centro cultural importante na antiguidade e abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria. Sua reputação também se deve em parte ao fato de ter sido amante de dois generais romanos famosos, Júlio César e Marco Antônio. No entanto, muitas informações sobre sua vida foram deturpadas ao longo do tempo, e a representação de sua aparência física é frequentemente distorcida. Embora as moedas e bustos que foram feitos na época em que ela viveu nos deem alguma ideia de sua aparência, é importante lembrar que ela não era exatamente como as representações de Hollywood nos fazem acreditar. De qualquer forma, o fato é que a dinastia ptolomaica manteve o poder sobre o Egito por 3 longos séculos, e Cleópatra foi uma das figuras mais notáveis dessa dinastia. Os governos ptolomaicos foram caracterizados por muitos casamentos e assassinatos entre os membros da própria família. Essa dinastia começou após a morte de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, quando o império que ele havia formado foi dividido entre seus generais. Dentre eles estava um dos ancestrais de Cleópatra chamado Ptolomeu Sóter, que começou a governar a partir da cidade de Alexandria, onde deu início à dinastia dos Ptolomeus. Alexandria se tornaria a capital do Egito e um inigualável centro cultural no mundo antigo. É importante salientar que a Cleópatra que nos referimos é conhecida como Cleópatra VII, pois 6 outras Cleópatras antecederam em sua linhagem familiar. No palácio luxuoso de Alexandria, a rainha vivia em um local enorme, espaçoso, com mais de 100 quartos e uma paisagem externa vistosa, repleta de jardins deslumbrantes decorados com belíssimas estátuas e fontes, sendo o palácio mais luxuoso de todo o Mediterrâneo. Cleópatra, filha de Ptolomeu XII, cresceu nesse ambiente luxuoso. Ela possuía 2 irmãs chamadas Berenice e Arcione, e 2 irmãos chamados Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV. Quando a mãe de Cleópatra morreu, sua irmã Berenice tomou o poder, mas seu período como governante foi curto e ela acabou sendo morta pelo próprio pai. A linhagem dos Ptolomeus, assim como os macedônicos, teve como uma de suas principais características uma sucessão de assassinatos. Mais tarde, Arcione foi exilada por Júlio César e posteriormente executada por Marco Antônio, tudo a mando da própria irmã Cleópatra. O destino de seu irmão Ptolomeu XIV também não foi diferente. Cleópatra começou a governar o Egito aos 17 anos, depois do falecimento de seu pai. Conforme a tradição que visava manter o poder dentro da família, ela se casou com seu irmão Ptolomeu XIII, que nesse período tinha apenas 13 anos. Passado algum tempo desde que Cleópatra se tornou rainha do Egito, seu irmão e marido Ptolomeu começou a se interessar em governar o país sozinho, influenciado por seus conselheiros. Ele passou a tramar contra sua irmã, tentando assim basear seu poder.
Percebendo as movimentações políticas de seu marido e seus comparsas, Cleópatra passou a fazer demonstrações de suas habilidades estratégicas. Ela reforçou seus laços de amizade com os romanos, que poderiam se tornar aliados importantes no caso de uma guerra civil no Egito. Seu principal aliado seria o general Pompeu, líder de uma das mais tradicionais famílias romanas. Tais manobras diplomáticas fizeram com que Cleópatra fosse acusada de traição por estar tramando contra seu irmão. A rivalidade entre os dois generais romanos aumentou. E Júlio César acabou derrotando e executando Pompeu no Egito. Ao chegar no Egito, Pompeu foi recebido por Ptolomeu XIII, que acabou ordenando sua execução como forma de agradar Júlio César. Cleópatra, no entanto, viu na presença de Pompeu uma oportunidade de fortalecer sua posição política. Ela decidiu ir ao encontro de Pompeu, disfarçada, e propôs a ele uma aliança contra Ptolomeu XIII. A aliança entre Cleópatra e Pompeu não foi bem recebida por Júlio César, que via o ex-general romano como um inimigo e rival. No entanto, Cleópatra soube conquistar o coração de Júlio César com sua inteligência, beleza e habilidades políticas. Ela se tornou amante do líder romano e juntos tiveram um filho, Césarion. Com a ajuda de Júlio César, Cleópatra conseguiu derrotar Ptolomeu XIII e retomar o trono do Egito. Ela governou o país com habilidade e realizou diversas reformas e melhorias em áreas como agricultura, comércio e cultura. No entanto, sua aliança com Júlio César e sua morte prematura acabaram levando o Egito para uma nova era de instabilidade política e conflitos. A história de Cleópatra e a dinastia dos Ptolomeus é marcada por assassinatos, alianças políticas e intrigas, mas também por importantes realizações culturais e científicas. Alexandria, a capital da dinastia, se tornou um centro de conhecimento e cultura no mundo antigo, abrigando grandes bibliotecas e escolas de filosofia e ciência. Cleópatra, a poderosa rainha do Egito, convidou o grande general romano, Marco Antônio, para visitar Alexandria, e ele aceitou. Eles tiveram um relacionamento romântico, mas ele teve que sair, e eles continuaram a se comunicar através de cartas. Quando eles se reuniram, Cleópatra tinha dado à luz a gêmeos, um menino chamado Hélio e uma menina chamada Selene. No entanto, Marco Antônio havia retornado para sua esposa romana, embora ele não pudesse esquecer Cleópatra. O relacionamento de Marco Antônio e Cleópatra era um problema político para Otaviano, sobrinho de Júlio César, que não queria que eles se casassem. Otaviano sugeriu que sua irmã, Otávia, se casasse com Marco Antônio, o que aconteceu, e eles tiveram 3 filhos. Marco Antônio e Otaviano formaram uma aliança política, conhecida como o Segundo Triunvirato, mas depois que Lépido se retirou da política, houve uma luta pelo poder entre Otaviano e Marco Antônio. Eles dividiram o Império Romano, e Marco Antônio governou as províncias orientais, enquanto Otaviano governou o oeste. Embora Marco Antônio tenha se casado novamente, ele ainda tinha um romance com Cleópatra, e eles acabaram se casando na Etiópia. Eles organizaram muitos banquetes e festas, que demonstraram sua riqueza e poder, mas tiveram que se separar após um ataque dos partas na Síria e na Ásia Menor. Otaviano não aprovou o relacionamento e tinha medo de perder o controle do Império Romano para eles. Uma nova guerra civil eclodiu entre Marco Antônio e Otaviano, e eles lutaram na Batalha de Ácio, onde Otaviano foi vitorioso. Depois disso, a República Romana terminou, e o Império Romano começou. Cleópatra trabalhou duro para apoiar Marco Antônio, mas depois de sua derrota, ele não era a mesma pessoa. Otaviano ofereceu a Cleópatra um perdão se ela matasse Marco Antônio, mas ela recusou ir. No entanto, ela também estava se preparando para o pior e procurando um veneno indolor. Marco Antônio teve uma morte trágica.
Cleópatra tentou fugir do exército de Otaviano que havia chegado a Alexandria, e Marco Antônio soube que ela havia morrido. Ele se esfaqueou, mas não morreu imediatamente, e descobriu que Cleópatra ainda estava viva. Ele a viu pela última vez antes de morrer. Hoje em dia, a figura de Cleópatra continua a fascinar e inspirar a imaginação popular, sendo retratada em livros, filmes, séries de TV e outras obras de arte. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre a história de Cleópatra. Espero que vocês tenham aprendido bastante e se divertido com as curiosidades e fatos interessantes que trouxemos. Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou do vídeo e se gostaria de ver mais conteúdos como este. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.